Olá, eu sou a professora Gisele e vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre reações de substituição nucleofílica. De uma forma geral, as reações de substituição nucleofílica, elas são compostas por reagentes em que chamamos, primeiro, de um nucleófilo, onde esse nucleófilo ele doa um par de elétrons para o substrato. Então, nós temos como reagentes nucleófilo e o substrato. Para ser um nucleófilo, ele precisa ter par de elétron não ligante, né? Par de elétron não compartilhado ou carga negativa, um elétron em excesso, como estamos vendo aqui nesse exemplo. O substrato ele precisa necessariamente estar ligado a um grupo abandonador, que a gente chama aqui de GA, e essa ligação entre o carbono e o grupo abandonador não é uma ligação relativamente forte. Esse carbono ligado ao grupo abandonador é um carbono eletrofílico em potencial, né? Então, nós temos um nucleófilo em que ele tem disponibilidade de elétrons, né? Então, aí, ou uma carga parcial negativa ou uma carga efetiva negativa, que vai se atrair pelo carbono do substrato potencialmente eletrófilo, né? Então, o que vem a ser eletrófilo, ele tem afinidade por elétron. Então, o carbono carregado parcialmente positivo. Então, como tudo na química, né, vai haver uma atração aí entre cargas opostas. E como que eu faço a distinção entre os principais tipos de substituição nucleofílica? Substituição nucleofílica de primeira ordem e de segunda ordem. O que vai determinar a diferença entre esses tipos de reações químicas é quando a ligação entre o carbono e o grupo abandonador, né, o GA, ele se rompe, né? Então, quando essa ligação se rompe, isso vai determinar que tipo de ligação, que tipo de reação nós estamos falando. Então, quando essa ligação entre o carbono e o grupo abandonador do substrato se rompe, isso vai indicar se é uma reação de substituição nucleofílica de primeira ordem ou de segunda ordem, tá? Quando a gente tem uma reação de substituição nucleofílica de segunda ordem, esse rompimento dessa ligação vai acontecer ao mesmo tempo em que o nucleófilo fizer o ataque, tá? Então, é uma reação concertada que acontece ali, né? Um mecanismo concertado em que acontece ali ao mesmo tempo que o nucleófilo vai construindo uma ligação com o carbono eletrofílico ligado ao GA, o GA vai saindo, tá? E o GA sai como? O GA sai como ele pode sair como um grupo, um íon, né? Um ânion, carregando os elétrons dessa ligação, vai haver aqui um rompimento heterolítico dessa ligação, onde nós falamos no vídeo anterior, esses elétrons dessa ligação vão para o grupo abandonador, e aí ele sai como ânion, ou ele pode sair de forma neutra, tá? Então, quando esse ataque do nucleófilo acontece ao mesmo tempo que o GA sai, é uma reação de substituição nucleofílica de segunda ordem, onde eu dependo tanto da concentração do nucleófilo quanto da concentração do substrato para que acelere aí essa reação. Uma reação de substituição nucleofílica de primeira ordem necessariamente vai acontecer primeiro o rompimento dessa ligação entre o carbono e o grupo abandonador. Então, sai o grupo abandonador,
eu formo um carbocátion, né, que é um carbono ali que ficou sem o elétron dele, que foi carregado pelo Ga, e somente depois o nucleófilo entra. Então, o nucleófilo pode entrar por onde ele quiser, né? Então, ele pode entrar no momento que eu formo o carbocátion por um lado, ou ele pode entrar pelo outro lado. Essa forma com que o nucleófilo entra, ela é muito importante para definir aí a estereoquímica do meu produto formado, né? Então, quando eu tenho a reação de substituição nucleofílica de segunda ordem, onde eu tenho, ao mesmo tempo que o ataque está acontecendo, o grupo abandonador vai saindo, ele só tem um lado para entrar. Então, há necessariamente a inversão de configuração se eu estiver falando aí de um carbono estereogênico, um carbono que seja um centro quiral. Necessariamente vai haver inversão da configuração. Por quê? Porque ele está entrando pelo lado oposto, tá? Agora, se eu tenho, como na SN1, a formação de um carbocátion, ele podendo entrar por um lado ou pelo outro, eu vou formar, sendo o caso de um carbono quiral, eu vou formar uma mistura enantiomérica. Né? Eu posso formar e ter as duas configurações. Ok? Então, quais são as principais diferenças entre as reações do tipo SN1 e SN2? Então, vamos lá. SN2, mecanismo é em uma etapa só, como nós vimos, né? Ao mesmo tempo que entra o nucleófilo, sai o Ga, grupo abandonador. Já na SN1, o mecanismo ele ocorre em etapas, né? Em duas etapas. Primeiro, a formação do carbocátion. Segundo, a entrada do nucleófilo. E aí ele pode entrar tanto por um lado quanto pelo outro. A SN2, a gente diz que a etapa determinante da velocidade é bimolecular. Então, tem que haver necessariamente um encontro entre o nucleófilo e o substrato para que ocorra. Então, quanto mais substrato eu tiver, quanto mais nucleófilo eu tiver, eu vou aí estar alterando a velocidade da reação. Na SN1, ela é dita unimolecular, por quê? Porque a etapa determinante é a formação do carbocátion. Então, não adianta eu aumentar a concentração do nucleófilo, que isso não vai interferir na velocidade da reação. Por quê? Porque a etapa determinante é a formação do carbocátion, né? Independente aí do contato com o nucleófilo. Então, uma única molécula vai definir a velocidade da reação, que no caso seria o substrato e seu desprendimento do grupo abandonador, tá? Então, na SN2 a gente sabe que não há arranjo de carbocátion, na SN1 há arranjo de carbocátion, a formação de carbocátion, rearranjo, né? Então, esse carbocátion, uma vez formado, ele pode se rearranjar para se estabilizar e aí sim fazer a sua conexão, a sua ligação com o nucleófilo, tá? Na SN2, o produto tem inversão de configuração, nós vimos por quê, né? Devido ao ataque, que é pelo lado inverso ao grupo abandonador. E na SN1 nós temos aí a configuração né, possível, né, e a formação de possibilidade, ter a possibilidade aí de formação de enantiômeros, né? A ordem de reatividade da SN2 é sempre quanto menos impedido aquele carbono eletrofílico estiver, mais fácil o nucleófilo vai atacar. Então, quanto menos impedido aquele carbocátion, maior vai ser a reatividade para a reação SN2. Então, o metil é uma reatividade maior do que um carbono primário, do que um carbono secundário, do que um carbono terciário. E a ordem de reatividade da SN1 é inversa. Por quê? Porque forma-se o carbocátion. A gente sabe que quanto mais substituinte esse carbocátion tiver
fazendo a contribuição, né, de estabilização daquela carga positiva do carbono, melhor, mais fácil vai ser formar aquele carbocátion. Então, o carbono terciário, ele tem maior reatividade na reação SN1, para a reação SN1, do que o carbono secundário, do que um primário e do que um metil, obviamente, tá? Por quê? Porque a etapa aí determinante da velocidade da reação é a formação do carbocátion. Quanto mais substituído, mais esse carbocátion for, mais elétrons ele tem aí de se estabilizar, né? Por diferentes formas e doação de densidade eletrônica para ele, estabilizando esse carbocátion, então ele tende a vencer aquela barreira, né? De rompimento da ligação com GA muito mais facilmente, porque ele vai estar estabilizado, ok? Pessoal, é isso. Estudem bastante. A química orgânica é uma química que a gente pode considerar de simples entendimento, basta aí um pouquinho de estudo, como eu falo sempre para os meus alunos, de tudo que vem antes, né? O antes, quando a gente estuda química orgânica, são os alicerces. Então, estudem muito propriedades periódicas, eletronegatividade, raio atômico, as condições que proporcionam ressonância, estabilidade carbocátil por hiperconjugação, enfim. São fatores muito importantes para a gente achar a química orgânica de fácil entendimento, tá bom? Um abraço e até a próxima.